Algumas pessoas acham que o pecado iniciou no Jardim do Éden, e não é verdade. No livro do profeta Isaías, revela a queda de Lúcifer. Antes que o mundo viesse a existir, Lúcifer fez uma rebelião no céu. Ele colocou a terça parte dos anjos contra Deus. A Bíblia revela que houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra Lúcifer e os seus anjos. A Bíblia revela que foi a maior guerra do universo que aconteceu. A segunda prova que o pecado ele originou-se no céu é que Lúcifer ainda hoje se tornou e continua sendo inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus, ele odeia as criações de Deus, ele não gosta de Deus e ele atrapalha a obra de Deus. A segunda vez que o pecado veio a ser praticado foi no Jardim do Éden. Veja bem, o primeiro pecado foi a rebelião no céu. O segundo pecado foi Adão e Eva desobedecer a ordem de Deus. Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden para que eles cuidassem do jardim e observassem os animais. De todos os frutos eles podiam comer. Havia somente um fruto, chamado o fruto da ciência do bem e do mal, que eles não podiam nem tocar, quanto mais comer. Adão e Eva caíram no pecado, desobedeceram a Deus, deixaram de seguir a Deus e deram ouvidos a Satanás. Resultado, a morte passou para todos os seres humanos com a queda de Adão e Eva. Todos nós estamos condenados à morte por culpa de Adão e Eva, e eles foram expulsos no jardim. Segundo o livro do profeta Enoque, que não foi posto no cânon, mostra que Adão viveu quase 1000 anos. Eva teve mais de 50 filhos. E com o passar dos anos, eles encararam a morte. Pela primeira vez, eles encararam a morte. Eles não sabiam também o que era dor, eles passaram a ter dores, e isso passou a todos os seres humanos. E vem de lá para cá alguns exemplos de pessoas que desobedeceram a Deus, como os 2 filhos de Eli. Entrando para o Novo Testamento também, nós vemos Judas Iscariote traindo Jesus por 30 moedas de prata. Nós voltamos para o livro de Gênesis, nós vemos também o próprio filho de Adão e Eva matando o próprio irmão. Caim matou Abel. E agora Cristo veio à terra com o objetivo de desfazer as obras do mal. Mas, infelizmente, uma triste realidade vem acontecendo no mundo inteiro. As pessoas preferem seguir Satanás do que a Cristo. Esse vídeo é uma comprovação que por mais que a pessoa esteja perto de Deus, mas se a pessoa tem tendência a errar, nada impede. E Deus, ele dá o livre-arbítrio para a pessoa. Veja bem, Deus, ele sabia que Lúcifer ia trair ele. Deus deixou. Deus sabia que Adão e Eva ia comer do fruto. Deus deixou. Deus, ele sabia que Judas Iscariote ia trair Jesus. Deus deixou. Então Deus, ele dá o livre-arbítrio. Certo dia o Senhor Jesus estava pregando para mais de 70 discípulos
e muitos discípulos foram embora, não queriam mais obedecer a Jesus. Os 12 apóstolos chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, os homens foram embora. E Jesus disse assim: olha, se vocês quiserem ir embora também pode ir. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Deus, ele dá o livre-arbítrio para a pessoa ser o que quiser. Porém, depois da morte, a pessoa parte para uma eternidade, com Deus ou sem Deus. A decisão é um livre-arbítrio que Deus, ele dá aos seres humanos, dele escolher o caminho que ele queira seguir, ou o caminho de Deus ou o caminho de Satanás, seguir a Deus ou a Satanás. É um livre-arbítrio. No livro dos profetas, o Senhor Deus diz através de seus profetas: eis que coloco diante de vocês 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe para onde quer que você quer ir. Entrando para o Novo Testamento, Jesus disse que o caminho do céu ele é estreito e o caminho da perdição é largo. Jesus disse que pelo caminho estreito são poucos que vão. Esse vídeo é um esclarecimento sobre o livre-arbítrio que Deus dá aos seres humanos. Não vá pensar que se você quer seguir o caminho errado, o Senhor Deus vai entrar na tua frente e vai impedir de você errar. Jamais. Quem decide é você. E as tuas escolhas de hoje vai servir de decisão para onde você vai depois da morte. O Senhor Jesus, quando estava nessa terra aqui, ele falou nos 4 evangelhos da existência de um lugar chamado inferno. E ele disse que lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Jesus, ele disse que lá é fogo e enxofre fazendo as almas sofrer. Diz que as dores no inferno são tão terríveis que as almas esfregam os dentes um no outro de tantas dores. Deus, ele dá o livre-arbítrio de você seguir o que você quiser. Se você quiser seguir Deus, fica a seu critério. Se você quiser seguir o caminho da prostituição, do roubo, das drogas, fica a seu critério. É algo que Deus, ele não pode intervir na sua decisão. Porém, saiba de uma coisa: ele não pode decidir, Deus, ele não pode decidir o que você faz hoje, mas ele decide para onde você vai depois da morte. Se você fizer a vontade de Deus, depois da morte você vai para o céu. Se você fez a vontade de Satanás, pode ter certeza que você vai morar com Satanás. Aonde? Nas profundezas do inferno. Segundo a Bíblia Sagrada, o inferno, ele se localiza-se no centro da terra. Nas partes mais baixas da terra, se localiza-se o Hades, conhecido como inferno, lugar de punição das almas que morreram sem obedecer a Deus. E essas almas já estão em sofrimento, aguardando o dia do juízo final para saírem do inferno e irem para o ardente lago de fogo e enxofre. Então, amigo, que este vídeo sirva de alerta para mim e para você. As tuas decisões hoje decidem o teu futuro. O que você faz hoje te levará a um futuro bom ou ruim. Saiba de uma coisa: Deus, ele te deu livre-arbítrio para você seguir a Deus ou Satanás.